Então a gente criou aqui uma função salvar no escopo, e essa função salvar está chamando salvar da service. A gente tem que passar por parâmetro, então, a entidade que a gente está recebendo por parâmetro nesta função. Então, entidade. Beleza. Certo? Tá gravando. Como eu falei que eu estou retornando o http.post, então eu estou retornando uma promise. Certo? Então, aqui a gente consegue ter o ponto .den, que é para obter o resultado da minha requisição. Promise é uma promessa de que algo vai vir. Então eu pedi alguma coisa, ele falou, ó, eu te garanto que uma hora vai vir uma resposta. Beleza? Essa resposta pode vir imediata, pode demorar um pouco. Por isso que é uma promessa. Eu prometo que eu vou te retornar algum negócio. Essa promessa vem aqui do http.post. Certo? Porque ele faz uma requisição, como que o Angular é assíncrono, essa requisição pode demorar ou pode ser imediata. Então ele te retorna uma promessa que quando essa requisição tiver resultado, vai executar aquele trecho de código que você descrever ali. Beleza? Isso, esse ponto .den está capturando essa promise. Beleza? Então... O quê? Sucesso? O sucesso ele captura a resposta, certo? Independente do estado dela. O ponto .den, ele te retorna mais detalhes. Ele fala, ó, a resposta do servidor é essa. Só que o código da requisição é esse. Se deu erro ou não, é esse. Por quê? Quando dá erro, por exemplo, de página não encontrada, 404. Não, pode cair no erro também. Mas você prefere fazer duas funções que tratam isso ou uma só que trata as duas? Entendeu? Então o ponto .den ele retorna mais detalhes para você, além da resposta do servidor. Certo? Como o status da sua requisição. Por exemplo, 200 é que tudo deu certo. 404 não encontrado. Assim por diante. E o Success também está depreciado, a versão do vai... Que retorna o quê? Não conheço. Eu acho que porque ele só retorna um código para você. De acordo com o código, você faz o que você quiser. Entendeu? Sim. Mas mesmo se tiver alguma coisa, vai ser em inglês, não vai ser legal o tratamento, vai ser... Entendeu? Porque talvez, se você usar a biblioteca quando captura erro, talvez só mostra uma mensagem, ó, deu erro, página não encontrada. Agora, se você tratar os erros de acordo com o que você quer capturar, por exemplo, se for erro 404, eu quero que faça isso. Entendeu? Aí você pode ter mais controle sobre isso. Quando dá erro 500, é erro no servidor. Então eu não quero mostrar uma mensagem, deu erro pra caramba no servidor. Não. Faz uma mensagenzinha mais simples, depois você redireciona para uma página, você consegue ter controle sobre a sua promessa, entendeu? Então esse ponto .den aqui, ele recebe por parâmetro uma resposta, correto? Opa! Resposta. Essa resposta, então, ela tem o status, se é 200, se é 404, assim por diante. E também tem o ponto data. Esse ponto data é o que o servidor te retornou, beleza? O que você colocar lá no método Java para retornar, vai estar dentro desse ponto data que você colocar aqui. Então o resposta aqui é um objeto que o back-end vai te retornar. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar apenas um console log aqui para ver o que está acontecendo, beleza? Vou dar um console log aqui na resposta para a gente ver funcionamento. Então vou abrir aqui, vou dar F5 na página, opa, esqueci de um detalhe. Eu criei a função no meu controlador, correto? Agora eu preciso disparar essa função quando o cara clicar no botão salvar. Então eu vou ir lá no meu HTML, caixa.html, aqui no botão de salvar, eu vou colocar um ng click.
ngClick é uma diretiva já padrão do Angular, como eu falei. A biblioteca do Angular já vem com uma diretiva padrãozona dela lá. E tá tudo na documentação se quiser aprender uma por uma. Então, ngClick que eu falo, ao clicar, execute o salvar. O que eu quero passar por parâmetro? Entidade que a gente está criando por memória aqui. Então, entidade. Entidade, correto? Vamos ver se vai dar tudo certo. Caixa. Fala o nome de um caixa aí. Caixa 1. Caixa 1. Caixa 1. Clicar em salvar. Ó, ele retornou aqui para mim uma promise, certo? Essa promise tem o quê? Tem o data, que nem eu falei, é a resposta do servidor. Tem o status da requisição. Tem o headers também. Tem um textinho do status, se está tudo ok ou não. Então vamos ver o data que ele retornou aqui para nós. Ó, retornou caixa 1 com o código aqui que ele gerou no back-end, que eu acho que deve ter, quando criada a instância do caixa lá, já deve estar inicializando um código lá que eu não tinha visto. Vamos ver se salvou mesmo? Onde está aqui? Vamos ver. Barra API, barra caixa. Olha lá, caixa 1. Já salvou aqui. Entendeu? Bacana, né? O legal também do Angular é que você consegue fazer validações muito simples. Por exemplo, aqui eu tenho um input, então para me fazer uma validação como um formulário, então é claro que eu tenho que declarar um formulário aqui. Então em volta dele eu vou declarar um form. Se eu quisesse colocar um negócio para esperar a resposta, Como? alguma coisa que eu vou esperar a resposta, vou pegar todos os pinguinhos, né? No caso do post, né? É no get daí. Aí você criaria outra funçãozinha. É, beleza. Então eu vou dar um name para esse meu form aqui, ó, que eu vou chamar de caixa form, certo? Esse caixa form, o Angular já cria dentro dele algumas variáveis, por exemplo, valid, se o formulário está válido ou não, invalid, se está inválido ou não. E ele tem também o errors, que é por que o formulário está inválido, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, desabilite esse botão quando esse ngDisable ele recebe por parâmetro um booleano, tá? Se você colocar false aqui, ele não vai estar desabilitado. Se você colocar true, vai estar desabilitado, beleza? Então eu vou falar, ó, desabilite o botão se caixa form for inválido. Se for inválido, vai retornar true, então vai desabilitar o botão. Ou vai desabilitar o botão, beleza? Como que vai fazer esse formulário ser inválido, por exemplo? Eu falo aqui na input que essa input é requerida, por exemplo. Vamos ver? Então, ó, está desabilitado. A partir do momento que eu começo a digitar alguma coisa, ele habilita o botão. Foi uma linha de código lá que eu coloquei, já estou fazendo validações de formulário. Ah, eu quero aparecer um textinho debaixo da input, tem como? Tem. Vamos criar aqui, por exemplo, uma tag P aqui, ó. Eu quero que apareça isso daqui, ó, ngShow. Eu só quero que apareça isso daqui quando entidade.nome não existir, ó. Quando não existir, apareça isso. Então é o que? Digite um nome. Vamos deixar isso aqui vermelho com a classe do Bootstrap? Vamos. Class text traço dungeon. Só? É porque text também tá. Vamos ver como vai ficar lá. Então, ó, não tem nome, digite o nome. Então, começa a digitar, some, seu coisa está lá. Validação simples com Angular. Ah, só se o nome tiver
com mais de 2 caracteres. Simples, coloca max aqui, ó. Mais de 2. Já vai funcionar lá também. Faz uma validaçãozinha para quando ligar no botão salvar e zerar a entidade. Beleza, é isso aí. Tirar o nome. Então, ó, vamos fazer aqui então. Vai fazer um CRUDzinho? Um CRUD simples, né? Então vamos fazer com que quando ele clique em salvar, ele redirecione para uma listagem, tá? A gente vai criar um HTML de listagem e lá a gente vai fazer o get dos nossos caixas e quando o cara estiver lá ele pode editar, pode excluir e assim por diante. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui no caixa, vamos criar aqui um lista. Por exemplo, listagem, listar.html, beleza? Listar.html. Vou deixar aqui uma H1 listagem de caixas, beleza? Listagem de caixas. Aqui no caixa.js, só aqui ó, você pode, por exemplo, eu quero declarar um controlador fora desse JavaScript. Posso, cria outro JavaScript, importa na index, coloca como dependência lá, assim por diante. Para não ter esse trabalho todo, estou declarando tudo que é de caixa em um JavaScript só de caixa. Tudo que é da página inicial em um JavaScript só para a página inicial. Mas se quiser separar tudo, também pode, só importando lá na index, beleza? Então vou declarar aqui também, ó, eu coloquei o caixa controller que eu vou usar como formulário. Eu vou criar outro controlador aqui, ó, .controller, que eu vou chamar de caixa listagem. Caixa listar controller. Beleza? Como todo controller, executa uma função e recebe o escopo como parâmetro. Beleza. Então, para mim ter uma listagem, eu preciso ter um estado, certo? Então aqui eu vou criar um estado para caixa. O nome do estado eu vou colocar de caixa listagem, beleza? E eu vou chamar de, aqui o URL eu vou chamar de caixa listagem também. Pode ser qualquer nome, tá? Porque eu sou criativo, daí eu coloco esses nomes assim. Foi uma piada, pode dar risada. Isso aí. Como que eu coloquei o HTML lá? Listar. Então eu vou colocar aqui listar.html. Qual controlador que eu vou usar? Caixa listar controller. Beleza? Certo. Então caixa. Vamos colocar listagem então. Depois a gente coloca um drop down aqui, né? Mas quando só tá um CRUDzinho só, vamos colocar menu aqui mesmo. Aqui dá pra fazer, colocar pra quando clicar direto pra listagem, aí tem um botão novo lá. Pode ser, beleza? Vocês entenderam? Aqui no HTML, aqui, ó, no menu, quando o cara clicar em caixa, vai para listagem. Lá na listagem ele pode inserir um novo e assim por diante. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, listagem, beleza? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Abre o console, porque tem cache. Deixar lá embaixo para não atrapalhar. Atualizar aqui de novo. Caixa, foi para a listagem de caixa, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Quando ele entrar na listagem de caixa, a gente quer dar o get, né? Então, função get, post, tudo isso aí a gente faz na service. Então vamos fazer aqui, ó. This ponto buscar, recebe function, beleza? Não preciso de nenhum parâmetro. Eu só vou retornar uma promessa, que é o http.get, em que URL eu quero dar esse get na URL lá em cima, beleza? Aqui no meu escopo, eu também crio uma função listagem, vamos colocar só listar, recebe function, beleza? E aqui
eu coloco como dependência também o caixa service. É aí que entra aquele negócio de reutilização. Você viu? Dois controllers utilizando a mesma service. Nesse caso, então, agora, tá no cliente. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqueles ícones de espera até ele retornar o dado, está carregando até uma lista extensa. Quando você chamar a função, inicializa um booleano lá, não sei, e quando executar o ponto .den, você muda o estado desse booleano. Entendeu? No ponto .den você muda o estado do booleano e lá na HTML você coloca um labelzinho lá, ngIf, ou ngShow, ou ng... Entendeu? Sei que escolhe. Vai iniciar ele, eu inicio Inicializar, por exemplo, ó, carregando, agora quando eu clico carregando. Vamos fazer também? Vamos fazer o seguinte, vou excluir isso aqui, ó. Primeiro vamos fazer ele carregar e depois vamos fazer o bagulhozinho rodando lá. Ou só um textinho, carregando, aguarde, beleza? Se bem que a gente não vai ver muita diferença porque tá localhost. Aham. Ah, então beleza, então acho que vai dar sim. Então, ó, caixa service, ponto, listar, buscar lá, não. Olha que legal. Lá eu coloquei outro nome, então buscar. Certo? Retorna uma promessa, então ponto .den, executa uma função, essa função recebe uma resposta e eu posso trabalhar com essa resposta aqui dentro dessa função do .den aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, scope.dados recebe resposta ponto .data. Por que ponto .data? Porque é a resposta do meu servidor, beleza? E eu estou colocando no escopo para mim ter acesso a esse carinha lá no meu HTML. Então lá no meu HTML, listar, aqui ó, eu vou criar uma tabela, beleza? Em volta da tabela eu vou declarar uma row, estou declarando uma linha. Em volta dessa linha, eu vou declarar que eu vou usar 100%, que eu vou declarar 12 colunas, que o Bootstrap trabalha com 12 colunas. E dentro dessas 12 colunas eu vou declarar a minha tabela. Eu vou declarar ali de novo. Beleza? Então eu vou criar uma linha na minha tabela. Certo? Dentro da minha tabela eu vou criar uma coluna que eu vou chamar de nome. Vou criar outra linha que vai ser os resultados. Então eu posso ter mais de um resultado, correto? Então eu vou dar nessa linha um ng repeat. Também é uma diretiva padrão do Angular. Eu vou chamar de caixa, que ela vai percorrer, é como se eu estivesse fazendo um for, tá? Eu consigo fazer um forzinho aqui no HTML através do Angular. Então eu estou falando, ó, repita dados. A cada item que tiver dentro do dados, eu vou colocar dentro dessa variável temporária que se chama caixa. Beleza? Então dentro dela eu vou adicionar uma coluna e eu consigo falar aqui caixa.nome. Beleza? Quando eu entrar na tela de listagem, ele não vai disparar esse controlador, porém ele não vai listar nada, porque eu declarei uma função listar, porém ninguém está chamando ela. Então no controlador eu posso chamar ela mesma para fazer já a requisição quando eu entrar na tela. Listar. Certo. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Ah lá. Coisa linda, né? Não, né? Porque não está usando o Bootstrap. Agora vamos utilizar o Bootstrap, só colocando a classe lá. Aqui na table, coloca class. Table, traço, vamos usar hover. Stripped também é uma classe. Separa tudo. Vamos ver como ficou bonitinho. Tudo da colagem. Olha lá, tá lá. Beleza? Então vamos fazer aqui do lado, ó, ter os botões
para mim poder editar esse carinha e excluir ele. Então aqui eu vou adicionar mais uma coluna, que eu vou chamar de opções. Eu não sei o C cedilha daqui, então vai ser opções mesmo. Certo? Então dentro dessa opção eu vou criar um botão. A classe dele eu vou colocar btn, btn-primary, que vai info, para ficar azulzinho, certo? Eu vou chamar de editar. Vou criar outro botão. A classe dele é um botão e a cor é vermelha. Beleza? Eu vou chamar de remover. Vamos ver como está ficando lá. Coisa linda, né? Maravilha. Opções aqui do lado, posso editar e remover. Beleza. Vamos fazer primeiro o remover funcionar? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Lá no meu caixa, se eu estou na listagem, o remover tem que fazer no caixa listagem controller, certo? Por isso que eu gosto de separar em arquivo, tá? Para quando eu tiver nesse tipo de situação, não confundir qual controller eu vou fazer o método. Parece uma coisa meio besta, mas quando você está trabalhando com JavaScript só, muitas vezes você se confunde. Aí não está dando certo, você vai ver, está em outro controlador, outro escopo, aí não vai funcionar mesmo. Então se eu estou na listagem, é caixa listar controller. Então eu vou criar um método aqui, ó, uma função remover, que ela é uma função, ela vai receber por parâmetro um ID, é um ID que você colocou lá, o Munif, no back-end? Hã? É código? Beleza. O nome aqui não importa, tá? Contando que você envie para a API o que a API está esperando. Se espera um long, que é um tipo do Java, é só você mandar esse long, não importa o nome que você vai declarar aqui, beleza? Eu vou declarar ID só para vocês verem que lá no back-end está código agora, mas não interfere isso não. O que importa é o que a API está esperando. Então, já que é uma função que eu vou chamar lá para o back-end, onde que eu tenho que fazer isso? Na minha service. Então, this.remover recebe function. Eu vou receber por parâmetro um ID, que eu vou retornar uma promessa, .delete. Delete lá, né? Munif Gebara Júnior, Munif Gebara Júnior, Gebara Júnior, Gebara Júnior. É delete? É delete mesmo? É pelo body? Pelo body ou get mesmo? Não lembro, né? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Do delete. Estou vendo aqui. Parâmetros. Ah, beleza. Tá pegando a posição 0, tá. Então eu posso mandar aqui pela body mesmo, né? URL, vírgula, o ID do carinha, beleza? Então aqui no meu remover, eu chamo caixa service, ponto remover, passo o ID que essa função recebeu, como que é uma promessa, ponto dentro, execute uma function, que eu vou ter uma resposta. É aqui que eu utilizo de vez em quando o negócio, ó, se resposta, ponto status for igual a 200, é porque deu certo, né? Então, se deu certo, eu vou mandar listar de novo, scope.listar, beleza? Se não deu certo, depois a gente pode fazer. Oi? Ou coloca uma alerta, se não, vou colocar bem simplesão aqui, tá?
erro ao remover. Não fala pra ninguém que foi eu que fiz esse alert. Bonitinho, alert. Então vou tentar remover o caixa novo. Ah, não coloquei NG-Click, tá? É sempre bom, senão não funciona. Tem que chamar a função botão, né? Senão... Costuma não funcionar. Então aqui, ao clicar, opa, remover. Como que eu passo um ID? Caixa.id dentro do meu NG Repeat aqui. Ponto código, acho que tá lá. Ponto código? Tá, tá código, né? Aqui sim eu passo código. Aí tem que fazer o nome do atributo back-end versão. Isso mesmo. Então, ó, remover. Ó. Coisa nenhuma. Ah, não salvei. Salvei sim. Caixa, remover. Executar function, ID. Caixa service, remover. Acho que esse resposta.status. Oi? Resposta.status. Tira o É, deveria. Vamos dar um console log então antes. É. Beleza? Aí facilita. Ah, ó. Tá dando erro no delete. Vamos ver. Vamos ver o porquê. Bad request é ID mesmo. Bad request. Coloca ID na caixa. Não, acho que é nessa requisição aqui, ó. Eu não sei como você tá recebendo lá que eu não tô. Tô no superentidade. Tá, mas esse aqui é a minha entidade lá. Pode. Não, beleza, mas o que eu passo por aqui não faz diferença. Desde que chega lá um código válido. Eu não sei se é get, tá? Não. Se fosse problema de URL, dava 404. Dava 404. E o bad request é quando você manda uma entidade de forma espera um objeto e manda uma... Oi? Eu não sei se tem que mandar um objeto daqui. Oi? Delete. Método apagar todos não foi implementado? É que você não está chegando a algum pedaço da URL, ó. Ela caiu aqui, ó. Você não está chegando no ID para ele, só no bar. Onde que você fala que você quer ID, o código? Qualquer coisa, tá acabando na barra, não tem coisa depois. Vai lá no navegador. E a requisição que ele vai fazendo. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Faltou aqui, ó. Faltou o ID aqui, ó. Por isso que eu te perguntei, era pela bari ou pela... Eu falei, é na requisição mesmo. É, porque aqui eu tô mandando na requisição, só que pela bari, ó. Ah, não, então é o URL. É barra aqui? Só que mais... Não, desculpa. Eu não entendi base. Não entendi a palavra base. Ah, sim. Nossa, problema. Concatenando a minha URL com barra ID. Beleza? Vamos ver se agora vai. Ah, como que isso é chato. Aí. Ó, você viu? Apagou e já listou de novo. Requisição tá aqui, ó. Tá vendo, ó?
Move tudo. Vai que na quinta da pauta. Já tem que inserir, né? Hã? Já. Tem. Só falta a gente colocar o quê? Aqui no listar, aqui em cima, ó. Dá o botãozinho. Vamos colocar aqui um botão para ele inserir um novo. Novo. Beleza? NG-click não. UI-srif. Coloca um class aí também. União. Então eu quero mandar para o caixa. Beleza? Olha lá, ó. Vou colocar um novo ali. Quando eu clico, tá lá no novo. Beleza? Coisa linda, né? Vamos ver aqui, ó. Teste. No salvar não tem redirecionamento ainda. É. Ó, vamos fazer para quando ele clicar em salvar, redirecionar para a listagem, certo? Como que eu faço isso se eu estou aqui no JavaScript? Ó, salvar tem a resposta do servidor, correto? Eu vou falar o seguinte, ó. Se a minha resposta, se o status da minha requisição for 200, é porque deu tudo certo. Beleza? Aí o que eu faço? Como que eu quero trabalhar com estados, eu recebo por parâmetro aqui, ó. Eu recebo o state, beleza? E como state eu consigo falar o seguinte, ó. O estado, vá para caixa listagem. E é uma string aqui, ó. Beleza? Vai para a caixa listagem. Vamos ver se vai funcionar. Atualiza aqui. Caixa 2. Tá errado mesmo. Foi para a listagem. Posso remover porque está errado. Legal, né? Só falta aqui então o editar. Como eu faço isso? Então eu vou criar aqui. Vou criar aqui no... Cadê? Aqui, ó. Vou criar um novo estado, certo? State. Posso copiar aqui, ó. Copiar. Vou colar aqui. Vou falar o seguinte, ó, o nome do estado eu vou colocar caixa edit, editar. Caixa editar. Na minha URL eu quero que fique caixa editar barra, eu vou passar um parâmetro na URL que é o ID do meu caixa, beleza? O que eu tenho que fazer? Antes de ir para a tela de formulário, que é a mesma tela que cadastra, eu vou fazer ele fazer uma requisição lá no back-end, procurar esse caixa e já mandar esse objeto caixa preenchido lá para o nosso formulário. Como a gente colocou entity.nome, o Angular já vai vir com os formulários tudo preenchido. Quando a gente clicar em salvar, vai continuar chamando salvar, porque quando tem ID, ele altera. Beleza? Vamos ver como que funciona isso, ó. Então, eu vou criar aqui o resolve. O resolve é o que, ó. Faça isso antes de entrar. O resolve é um objeto. Faça isso antes de ir para aquela página. O que eu quero mandar? Eu quero mandar uma entidade, certo? Quero mandar uma entidade para lá. Essa entidade, na verdade aqui, é uma função. Se eu falo que essa função retorna um objeto, que objeto no JavaScript é representado por abre e fecha chaves, beleza? Esse é o objeto do JavaScript. Array no JavaScript, abre e fecha chave, colchetes, beleza? Então se eu falo que retorna um objeto vazio, ele vai retornar um objeto vazio. Mas na verdade eu não quero retornar um objeto vazio, eu quero retornar um objeto preenchido que o back-end me retornar. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, e vou falar que ele recebe o HTTP. Beleza? Vou falar, ó, retorne http.get. Quero pegar, né? De que URL? Vamos colocar aqui também para não fazer confusão, tá? Eu não vou colocar aqui no caixa service, porque isso é bem específico daquela página ali, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Copiar. Vou colocar aqui geralzão. Pode colocar aqui em cima.
Não deu certo, Ctrl V, cola então. Beleza? E vou mandar fazer requisição nessa URL, concatenando com barra o ID que o cara colocar no parâmetro. Como que eu pego o ID que o cara passou aqui no parâmetro? Existe também um carinha já pronto do Angular, que é o state params. O state params ele te retorna a lista de parâmetros que você está passando no seu estado. Beleza? Então eu consigo fazer o seguinte, ó, concatena com state params ponto o nome que a gente colocou aqui, ó. Eu estou falando que ele vai passar ID, não importa o que ele passar pela URL. Eu estou falando que o nome dessa variável que ele passar na URL é ID. Então eu vou concatenar com state parâmetro.id. Beleza? Estou retornando para lá. Para onde que eu estou retornando? Caixa controller, caixa.html, que é o nosso formulário, e ele vai disparar o nosso controlador. Caixa aqui, ó. Beleza? Como que eu falei no resolve que eu estou mandando a entidade, então aqui eu tenho que obrigatoriamente receber a entidade, certo? Para ficar genérico tanto para o novo quanto para o editar, eu preciso atribuir um valor para ela. Vou falar o seguinte, ó, escopo.entidade, por que eu estou colocando no escopo? Para ter acesso no HTML. Recebe entidade.data, por que .data? Porque aqui no resolve eu estou retornando essa promessa, tá? A entidade, na verdade, quando chegar lá no meu controller, é uma promessa. Então eu vou falar o seguinte, ó, o resultado dessa promessa, ó, é o .data. Quero atribuir essa variável do escopo. Se não tiver isso daqui, se não tiver, eu atribuo um objeto vazio. O que vai fazer? Quando eu tiver no editar, vai pegar esse valor. Quando eu tiver no novo, vai atribuir um objeto vazio. Beleza? O que falta fazer agora? Lá no listagem, aqui no editar, eu vou fazer o s-srif, beleza? srif. Aqui no app eu coloquei caixa editar, passando o ID. Como que eu faço aqui? Caixa editar. Como que eu tenho que passar o ID do cara? Eu coloco abre e fecha parênteses. E dentro abre e fecha chaves. Por quê? Porque eu posso passar uma lista de parâmetros. Entendeu? E aqui eu vou passar o ID. Qual o valor da ID? Caixa.código. Beleza? Vamos ver se isso aqui já está funcionando. Funcionando. Se eu coloco alterado, salvei, não foi. Não está alterado. Oi? Não é lá do HTML, o NetBeans fica... Não alterou. Como é que eu vou saber que essa entidade de dados, ela tem o artigo? Quando eu fiz o get, antes de entrar na página de formulário, eu estou fazendo a requisição para o back-end, correto? Então o back-end vai me retornar do jeito que está salvo no banco, beleza? Como que está salvo no banco? Com o código. Quando eu entro no meu controlador JavaScript, ele vai retornar esse objeto do jeito que está no banco, com ID. Você tem que passar essa ID no formulário também? Oi? Ao editar? Ah, beleza. Você colocou assim. Beleza. Então, o que ele está falando? Que lá ele colocou diferente. Podia fazer também um método salvar, que chama o salvar do Hibernate, ele reconhece, tem ID ou não, ele altera. Como que ele colocou duas API? Por quê? Porque talvez no salvar você quer executar uma coisa, que no editar você quer executar outra. Por isso ele criou duas API diferentes. Porém, o front-end tem que chamar essa API
quando eu estou salvando, tem que chamar o post. Quando eu estou editando, tem que chamar o put. Como que eu sei isso? Se tiver ID, eu estou editando. Se não tiver ID, estou salvando. Então aqui no salvar da service, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a entidade tiver ID, tiver código, eu faço isso daqui, beleza? Que é o que? Retornar o put dele. O put da... Hã? Tem que passar o ID na URL? Ah, beleza. Então aqui ele tá... Aham. Aham. Ele fala que se você não passar o ID na URL, vai pegar todos os IDs que vão isso é o cara que não tem mais. Entendeu? Então aqui eu estou falando, ó, faça uma requisição nessa URL, mandando essa entidade na body. Essa entidade vai fazer o update nesse registro aqui. Isso se tiver código, então quer dizer que eu estou editando. Se não, ele vai fazer o post, que é o normal, que é que eu estou salvando um novo. Para a galera entender, né? É porque, ó, aqui, ó, por que ele falou que não precisa? Se cair dentro do if, eu já estou retornando. Então é óbvio que não vai cair na linha de baixo, beleza? Então eu não preciso colocar aqui, ó, else. Else executa isso. Porque se caiu nessa linha aqui, eu já retornei, eu já saí da função. Então eu não vou executar o return aqui de baixo. Mas ele está falando para colocar o else para ficar um pouco mais didático para vocês. Aham. Perfeito. Então, beleza. Vamos ver se isso agora funciona. Se a URL da API do editar estiver certo, vai funcionar. E eu, se estiver programado certo, funciona também. Por que tirou, né? Nossa Senhora. Sem querer. Beleza. Mais? Aqui, ó. Não. O parênteses estava fora. É vírgula entidade aqui. Eu tinha colocado um parênteses a mais ali. Beleza? Vou tentar editar. Como tem código, vai cair no if lá. Vou colocar teste. Se a URL estiver certo. Não. Oi? Ele não tá criando mais uma vez a memória, colocar o angular.hook lá. Não. Pode estar aqui rede, vamos ver a requisição aqui. Put aqui, ó. Deu 200. Resposta, caixa 1 teste. Vamos atualizar aqui para ver. Então deve ser no back-end, hein? Aqui, ó. Pera aí, deixa eu editar. Oi? Cadê, meu Deus? Aqui. Beleza. Salvar. Deu put. Resposta. Caixão teste. Não está salvando então. Ele respondeu isso? Respondeu isso. Vamos pegar aqui, ó.
Caixa 1. Tá salvando. Vai lá no API. Deveria, né? Ó. Já faltou B a objeto aqui, ó. Oi? B no novo, quer ver, ó? Do get. Do post, lá embaixo. Que? Ó, essa linha aqui, ó. Essa aqui. Essa? Essa. E tem lá sim. Aqui, Aqui, ó. Não é? Faltou objeto igual. Como? Objeto igual. Mas vê se você retorna, não. É, dá um altinho. Objeto aqui, mas É, porque se salvou quando eu listasse de novo. retornou que você pode ser que seja o ID. O IT, você acredita que não esteja igual? Dá uma olhada lá. Eu mandei o código barra isso daqui, ó. E o jeito que tá lá, 146, certo. Pra ver se eu não consigo. É porque o. Mas se não tivesse encontrado, ele ia criar um novo, né? Só coloca um número 1 lá. Número 1? Não pode. Oxi, aqui No vai. editar tá pegando. A identidade pegou? O problema tá no salvar. Aqui não. Oxi. Aqui não. Aí não. Não. Não, na API aqui, ó. Na API já tá caixão, então salvou. Não sei como é que apareceu o teste lá. Apareceu o teste. Apareceu, só né? já sumiu de novo. Agora Ah lá. apareceu de novo. Oxi. Sai e entra. Será que é teste? Vai lá na Não, fica desabilitado. Não, atualizando. Quarta. Quer ver? Sai e entra de novo esse negócio. Atualizar aqui, ó. Atualizar o editar. Caixa 1. Chegou a aparecer Tá brincando. na API lá. Caixa 1. Caixa 1. Chegou a aparecer uma hora. Escreve agora. 2 vezes apareceu o caixa teste. Chegou a aparecer Olha lá. uma hora. Oxi. Ah, Monique, é seu back-end. Olha lá. Olha lá, apareceu. Sumiu. Vargas, mano. What the fuck? Olha lá, apareceu. Pronto, tá certo, galera. Vamos embora. Culpa do front-end não é, né? Vocês viram aí que funcionou. Algum vídeo. É mesmo o vídeo, tá uns 40 minutos aí. Tá. Para aí, bonito, vídeo. Hum.